Copa para os Estados Unidos e Canadá, porque milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo primeiro-ministro do Canadá nesta segunda-feira. A corrida entre o Partido Liberal e os conservadores pelo poder no país pode ser decidida no último dia de campanha. Eliseu Caetano está de volta direto dos Estados Unidos, acompanhando de perto essas atualizações para a gente. Eliseu, o que é que dizem as pesquisas para o território canadense, meu caro? Bem-vindo. Oi, Nonato, muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos, neste momento, 8 horas da manhã, com 34 minutos na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 23 graus Celsius. Estamos acompanhando, como você disse, essa eleição lá no Canadá e, pelo visto, o resultado só vai ser conhecido mesmo amanhã de manhã, viu? Porque a última pesquisa mostra tanto os conservadores quanto o atual primeiro-ministro empatados tecnicamente. A margem está bem pequenininha entre eles. E a gente estava ainda há pouco aqui falando da tragédia que aconteceu no Canadá neste final de semana, quando um homem de 30 anos que estava dirigindo um carro nas proximidades de uma festa que reunia 5.000 pessoas em um bairro de Vancouver, atirou o carro contra a multidão, matando 11 pessoas, entre elas uma brasileira, e ferindo pelo menos 25 pessoas. De acordo com os analistas lá no Canadá, essa tragédia pode interferir diretamente no resultado dessas eleições, que vão acontecer hoje durante todo o dia. Está prevista para terminar já lá no início da noite de segunda-feira, portanto, de hoje, a finalização das urnas. Ontem ainda se falou se as eleições poderiam ou não ser adiadas, serem adiadas, mas não aconteceu. Portanto, eleições gerais, eleições no Canadá vão acontecer sim hoje, e os canadenses vão às urnas para escolher se o atual primeiro-ministro Mark Carney continua no cargo ou se o líder conservador Pierre Poilievre assume, viu? Ontem, inclusive, ambos encerraram suas campanhas em tom de luto por conta dessa tragédia que pode impactar no resultado da eleição. Carney cancelou eventos previstos nas províncias de Calgary e Richmond e viajou imediatamente para Vancouver para prestar homenagens aí às vítimas. Em um pronunciamento emocionado, ele declarou que o Canadá está unido na dor, viu? E prometeu, inclusive, apoio integral aí às famílias atingidas, além de reforçar o compromisso de fortalecer as leis de segurança interna e de combate à violência de ódio. Pierre Poilievre também suspendeu parte de sua agenda e visitou os hospitais onde os feridos foram levados internados. Apesar da solidariedade expressa, Poilievre manteve o tom crítico ao governo liberal, afirmando que a atual gestão falhou em prevenir o aumento de episódios de violência e de insegurança pública e reforçou as promessas de reduzir impostos, cortar gastos internacionais e adotar medidas mais duras para controlar a imigração ilegal, um tema sensível nas eleições recentes. Por fim, pesquisas de opinião realizadas nesse fim de semana mostram o Partido Liberal de Carney com 43% das intenções de voto, contra 39% dos conservadores, segundo o levantamento do Instituto Nanos. Seguiremos hoje acompanhando e no final do dia desta segunda-feira já teremos aí um panorama melhor de quem estará na liderança para comandar o Canadá por mais uma temporada. Claro que aqui no Jornal da Manhã e ao longo da programação da Jovem Pan a gente vai ficando sempre bem informado. E uma última, Soraya e Nonato, temos no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, uma matéria completíssima e super atualizada sobre os últimos acontecimentos lá no Canadá, tanto com relação à tragédia, a brasileira que infelizmente perdeu a sua vida, e também, é claro, sobre as eleições que acontecem hoje no país. É com vocês aí no estúdio.